A igreja está dizendo sim para a vida. E por que então nós condenamos o aborto? Por que condenamos o aborto? Por que nós dizemos sim para a vida? Em primeiro lugar, porque Deus criou o homem à sua imagem. Gênesis capítulo 1, verso 27 diz: assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Aí alguém vai dizer, mas isso é religioso. E qual o problema? E qual o problema que é religioso? Qual o problema? Você quer tirar a religião da sociedade? O Estado é laico. Isso mesmo. Por isso mesmo. O Estado é laico. Então não tem uma religião oficial. É isso que quer dizer laico. A religião e o Estado não está um sobre o outro. A igreja não coordena o Estado, mas nem o Estado coordena a igreja. É por isso que a igreja não pode pagar impostos. Porque pagar imposto dá a ideia que você está abaixo. Então, por ser laico, a igreja não paga imposto. Escute, todos os direitos humanos que você conhece foram doados pelo cristianismo. Direitos das mulheres, a grande luta contra o racismo. 2/3 daqueles que lutaram contra a escravidão nos Estados Unidos eram pastores. 2/3 eram pastores. Então, isso tudo foi legado pela igreja ao mundo. Até o século XIX, as viúvas da Índia eram enterradas juntas com seus esposos. Quando o cristianismo chega na Índia, o cristianismo influencia as leis, e agora a mulher não é enterrada junto com seu marido quando ele morre. Aí alguém vai reclamar e dizer que isso é religião? Não faz sentido, né? Então, primeira coisa para você, meu irmão. Quando alguém disser para você, isso é por causa de religião, você pega e diz assim, é sim, e daí? E daí? Nós somos um país democrático. Um país democrático. Não, nós não queremos usar a religião para dentro da igreja. Uma pinóia. É democrático. O que é isso? Nós colocamos representantes lá para nos representar. Para defender os nossos interesses. E nós temos vergonha de dizer isso. Nós queremos, não, os nossos políticos são para a nação inteira. Primeiro para nós. Porque os políticos deles é primeiro para eles. Primeiro para defender os nossos interesses. Jack, mas como assim? E quais são os nossos interesses? Deixar a igreja poderosa? Não. Nosso primeiro interesse, a vida. A vida. É interesse da igreja, dos cristãos, dos crentes e de todos aqueles que simpatizam com a fé cristã. Logo, nossos políticos têm o dever, a obrigação de defender essas pautas. Então eu parto sim de um princípio religioso e eu aplico ele a toda a nação, sim. Sim. Porque quando tem uma lei da nação, ela é aplicada a mim a contragosto, e eu tenho que me submeter. O homem foi criado à imagem de Deus. É daí que vem os direitos humanos. Por que hoje está se relativizando os direitos humanos? Porque o cristianismo está deixando de influenciar a sociedade. Então agora você não olha o ser humano como um ser singular. Você olha ele como mais uma coisa no mundo. E vocês, quem aqui já viu nas publicações do Facebook? Tem que acabar com o ser humano. O ser humano é algo terrível. Quem aqui já viu isso? Aquelas publicações, a galera está imitando o Thanos. É sério. Vocês se lembram que, cara, todos os vilões do cinema, dos quadrinhos, eles queriam acabar com a população, cara. E hoje eu vejo as pessoas louvando isso aí. Isso é satânico. Isso é demoníaco. Então, em primeiro lugar, Deus criou o homem à sua imagem. Berkoff vai definir imagem como conhecimento verdadeiro, justiça e santidade.
Isso implica que o homem, aqui eu digo o ser humano, homem e mulher, o homem representa Deus. O homem é como um espelho de Deus. Isso se dá diante de Deus e diante do próximo. Deus colocou o homem nessa terra para representar Ele. Quando você vai em um templo, você tem uma imagem representando a divindade daquele templo. Você vai em qualquer templo religioso, você vai ter imagens dentro desse templo. A narrativa de Gênesis está dizendo que a terra é um templo, que o Éden era um templo, e Deus colocou ali dentro o homem. Ah, mas é que é diferente, pastor, porque quando tu vai num templo, a imagem está parada, é uma estátua. Sim, a imagem que representa um Deus morto está morta, mas a imagem que representa um Deus vivo está viva. É por isso que no Éden o homem caminhava, falava, comia, porque ele é uma imagem viva dentro de um templo, representando o Senhor, representando o Deus de toda a terra. Então o homem é um espelho. Só que até o capítulo 2, o homem está de forma incorruptível diante de Deus. Ele não havia pecado. Só que no capítulo 3 ocorre aquilo que nós chamamos de queda. O homem cai. Não um cair literal, mas um cair da sua posição. O homem perde a sua inocência através do primeiro pecado, do pecado original. Aí alguém pode dizer, mas o homem continuou tendo a imagem de Deus, mesmo depois de ter pecado? Olha o que diz Gênesis 9, verso 6. Ou seja, uma narrativa depois da queda. Se alguém derramar o sangue de uma pessoa, o sangue dele será derramado por outra pessoa. Porque Deus fez o ser humano segundo a sua imagem. Ou seja, essa imagem, ela foi borrada, danificada, prejudicada pelo pecado, mas ela continua real no ser humano. O ser humano tem a imagem de Deus. Pense na pior pessoa do mundo. Então assim, quando você quer xingar uma pessoa e você chama ela de demônio, você está cometendo um pecado. Nós fazemos isso de forma errada. Não importa a pior pessoa que já pisou sobre o mundo. Ela é imagem de Deus. Imagem de Deus. Ela possui a imagem de Deus. Borrada, sim. Então, vamos imaginar o homem agora, ele é um espelho. Ele representa Deus. Sabe, minha irmã, quando você vai tomar banho, as mulheres tomam banho de forma muito quente, né? É ou não é? É ou não é? As mulheres tomam banho, parece que se o homem entrar no banho, vai cair um pedaço da pele. Só que a gente se esforça, a gente faz, né? Tudo pelo bem da família. Então, sabe quando você entra no banheiro e está sua esposa lá? Pastor, eu não faço isso. Faça, é uma bênção. E daí você entra no banheiro e ela está tomando banho e você se lembra daquela canção do Trazendo a Arca? No Santo dos Santos, a fumaça me esconde. Só os teus olhos me veem. E está aquela fumaça e você tenta se olhar no espelho e não consegue. Assim é o homem depois de ter pecado. Ele borrou, é borrada a imagem dele. A imagem dele está borrada. Mas continua refletindo. Não existe nada no universo, nada criado à imagem de Deus, exceto o homem. A imagem de Deus no homem, ela deveria trazer em nós uma santa reverência diante de todos os homens. Diante de todos. Olha o que diz Gênesis capítulo 25, verso 22. Os filhos lutavam no ventre dela. Então ela disse, por que isso está acontecendo comigo? E foi consultar ao Senhor. A mamãezinha de Jacó e Esaú estava com os bebês no ventre e eles estavam lutando. Olha o que diz a Bíblia. Os filhos lutavam no ventre. Não é o feto, não é os pedaços de célula. Os filhos lutavam no ventre. Eles já são tratados como filhos. Eles já são tratados como imagem de Deus. Eles já são tratados como pessoas. Eu te pergunto, como é que a gente não vai ficar ligado a isso aqui? Como?
Como que isso não vai mexer no nosso coração? Como que Deus não vai, diante desse texto, chamar você para tocar a trombeta no mundo em favor das crianças que estão caminhando em direção à morte, das crianças que não verão o sol, que não conhecerão o que é constituir uma família? Ah, mas pastor, esse mundo é ruim, então por que tu não te mata? Quem é você? Imagina só eu olhar para você e dizer assim: ah, meu irmão, esse mundo é ruim, e eu tiro uma arma e dou um tiro na tua cabeça. Não, pastor. Por que você permite que isso ocorra com os outros? Por quê? Por quê? Eu te pergunto, você acha que não virá um juízo de Deus violento contra o Brasil se uma lei dessa for aprovada? E você pensa assim: não, ai, o Lula não me representa. Representa sim, rapaz. Deixa de ser bobo, deixa de ser bobalhão. Representa eu e você. É por isso que é perigoso a gente ter um louco diante da nação, nós termos tolos como juízes. É por isso que devemos orar pelos governantes. Isso é muito sério, cara. Uma palavra mal colocada diante de um outro chefe de Estado pode desencadear uma guerra. Vai ficar levantando a bandeira: ele não me representa, tem que cair uma bomba na tua casa. E aí, que adianta? Que adianta? Você acha que a Rússia está perguntando para os ucranianos se o presidente da Ucrânia representa eles ou não? Sim ou não? Não. Por quê? Porque representa. Representa. Todos os políticos representam a gente. Isso é federação. Quando a gente fala sobre marido federal, é o que representa. Por isso que você, jovem, menina, tem que escolher bem com quem você vai casar. Porque o teu marido vai te representar. Escolhe bem. É melhor não ter representante nenhum do que ser casado com um tolo. Isso é sério.